Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 4 de março, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. E hoje o que a gente tem no radar? Bom, primeiro a gente olha lá para fora, para o conflito no Oriente Médio. Depois a gente volta para o Brasil para entender um paradoxo da nossa economia. E, para fechar, vamos falar de satisfação no trabalho. Então, vamos começar olhando para o cenário internacional. A situação por lá, especialmente a tensão envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, está levantando uma pergunta que todo especialista está tentando responder. Olha, a situação é bem delicada, né? Parece que está tudo se redesenhando por lá, tanto em termos de poder quanto de economia. É como se as peças do xadrez geopolítico estivessem mesmo em movimento. E isso tudo leva a gente para a grande dúvida do momento. Afinal, por quanto tempo essa guerra pode durar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E as análises dos especialistas da FGV, olha, elas mostram que a resposta não é simples. Apontam para caminhos diferentes, mas que no fim se complementam. De um lado, a gente tem uma análise que olha para o dinheiro, para a geoeconomia. O Najad Kuri, que é especialista em Oriente Médio da FGV, explica que um dos interesses dos Estados Unidos pode ser justamente o controle do petróleo iraniano. E por quê? Bom, seria uma jogada estratégica para enfraquecer a China, que depende muito do petróleo que vem de lá. Agora, por outro lado, tem a questão da imprevisibilidade. A Luísa Guitarrari, pesquisadora do FGV Energia, ela lembra de um ponto super importante. As guerras de hoje em dia, elas quase nunca saem como planejado. É só olhar o caso da guerra na Ucrânia, né? Então, segundo ela, a duração do conflito vai depender muito da grana do Irã para bancar a guerra e de como as coisas ficam lá dentro do país. Bom, saindo do cenário internacional, a gente aterrissa aqui no Brasil para falar de uma coisa que, olha, muita gente está sentindo no dia a dia. Aquela contradição, sabe? Os números da economia parecem melhorar, mas o dinheiro no bolso parece que está cada vez mais curto. E essa frase de uma aposentada, a Dona Maria Madalena, captura exatamente esse sentimento. O dinheiro aumenta, mas não dá para comprar nada. É isso. Aquela sensação de que o poder de compra está diminuindo, mesmo com os jornais dizendo que a economia está melhorando. E o paradoxo está bem aqui, nos números. O PIB do Brasil cresceu, sim, 2,3% em 2025, só que o consumo das famílias, que é o que realmente faz a nossa economia girar, ele freou. E freou feio. O crescimento foi de só 1,3%, muito, mas muito abaixo dos 5,1% do ano anterior. Então, essa freada brusca no consumo ajuda a gente a entender por que a melhora da economia não chega na mesa do brasileiro. Mas por que isso aconteceu? O que está por trás dessa desaceleração? As economistas Juliana Tressi e Silvia Matos, lá do FGV IBRE, apontam 3 grandes vilões nessa história. Primeiro, a inflação. Mesmo mais baixa, ela continua comendo uma parte do nosso dinheiro. Segundo, os juros, que estavam lá em 15%, um valor altíssimo que deixa qualquer compra a prazo muito mais cara. E terceiro, o endividamento recorde. A gente está falando de 73,5 milhões de pessoas com o nome negativado. E para fechar o nosso radar de hoje, a gente traz uma notícia que, à primeira vista, parece ótima. A satisfação do pessoal com o trabalho bateu recorde. Mas, como quase tudo na vida, tem um porém aí nessa história. Olha só esse número. Uma pesquisa do FGV IBRE mostrou que 78,1% dos trabalhadores estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É o maior índice da história da pesquisa. Mas e os outros que não estão felizes? O que a insatisfação deles nos conta? E aqui o ponto é bem claro. Para mais de 60% dos insatisfeitos, o problema é um só: salário baixo. Depois, vem outras questões importantes, como saúde mental e a jornada de trabalho muito longa. Isso mostra que ter um emprego é uma coisa, mas ter um bom emprego é outra bem diferente. E olhando para frente, o economista Rodolfo Tobler, também do FGV IBRE, dá um alerta. Ele diz que esse cenário positivo pode não se sustentar. A tendência para o ano é de uma desaceleração na economia e, consequentemente, no mercado de trabalho. Ou seja, esse recorde de insatisfação pode acabar caindo junto. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!